O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos, ele lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quando não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarem o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Sentados, queridos irmãos e irmãs. Que oportunidade nós temos, em meio a uma semana, de estarmos aqui reunidos e juntos celebrarmos Santa Rita de Cássia, exemplo fiel de amor ao Cristo, exemplo fiel de fidelidade ao Cristo. Por isso, querido irmão e irmã, a liturgia de hoje vem nos chamar a atenção para que também busquemos ser cada vez mais fiéis ao Cristo. Estando e sendo fiéis ao Cristo, a gente consegue se manter alinhados, caminhando rumo à alegria do céu. Pois ele mesmo disse para nós aqui no Evangelho, no finalzinho, porque todo aquele que estiver fora, todo aquele que não estiver intimamente ligado com ele, que não confiar nele, vai se perder pelo caminho, vai viver na escuridão e não vai experienciar, não vai saborear a alegria do céu. Esse é um desafio que nós temos. Por isso, esse tempo da Quaresma é um tempo oportuno, para que cada um de nós busquemos avaliar as nossas atitudes, as nossas ações, tudo aquilo que temos feito para nos mantermos alinhados e realmente ligados intimamente ao Senhor. Esse é um grande desafio. Se nós nos perdermos pelo caminho, meu irmão, minha irmã, não sermos, a exemplo de Santa Rita de Cássia, fiéis ao Senhor, se nós olharmos para a imagem de Santa Rita,
Os olhos estão ali, vidrados, fixados na cruz de Cristo. Para que busquemos ganhar a alegria do céu, nós temos que passar por esta cruz. O Senhor não disse para cada um de nós: olha, venha comigo que vai ser um mamão com açúcar. A vida vai ser um mar de rosas. Vai ser tudo belezura. Não foi assim. Ele quer que cada um de nós nos esforcemos para estarmos intimamente ligados a Ele. E estando desta forma, aí sim, pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade. Seremos os bambus. Bambu, quando vem a tempestade, pode perceber, meu irmão, minha irmã, que há aquele tocerão do bambu. O bambu nunca está sozinho. Sempre tem um do lado dele, atrás, na frente. Quem sofre mais a intensidade, a tensão do vento, da chuva, é aquele que está na frente. Então, quem está à frente? Quem está à frente é o Senhor que está caminhando à nossa frente, que nos conduz, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos anima em meio a tantas situações, tantas tentações, tantas dificuldades, tantos tormentos, nos faz ficar de pé. Mas se nós estamos ao chão, Ele nos estende sua mão e nos levanta e diz ao pé do ouvido: coragem, filho, eu estou contigo, vou estar contigo, vou permanecer contigo, independente, mesmo que muitas vezes nos encontremos de que forma? Cabeça vazia, coração peludo. Quando nos sentimos assim, cabeça vazia, coração peludo, é capaz da gente realmente ficarmos amargos, ficarmos de coração petrificado, e não se sensibilizar com a necessidade do outro, e não se atentar à necessidade do outro, e vamos nos distanciando do outro. Por quê, meu irmão, minha irmã? Estamos nos distanciando do Senhor. A liturgia de hoje nos chama a refletirmos desta forma, como o Senhor no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Temos que ter essa intimidade, temos que fortalecer essa nossa intimidade com Ele, com o Senhor, porque Ele é o único capaz de nos mantermos em pé. Se nós, de fato, estamos com o nosso coração longe do Senhor, querido irmão e irmã, vamos nos perdendo no caminho, e ao invés de nos aproximarmos da luz, vamos nos distanciando dela e vamos caminhando para a escuridão. Diz Efésios capítulo 6, capítulo 6, versículos de 10 seguintes: revesti-vos da armadura de Deus, porque quando vier o encardido, as investidas desse encardido, nós estaremos cingidos, nós estaremos preparados, nós estaremos fortalecidos. Ele pode vir tentar contra a gente, mas nós estaremos preparados. E aí sim, conseguiremos viver na plenitude do que diz Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É assim que experienciou Santa Rita de Cássia. Em meio a tantos tormentos, tantas dificuldades que nós conseguimos refletir, experienciar através dos vitrais e da sua história de vida, desde pequena até a sua morte, a sua trajetória, o quanto essa mulher sofreu, mas se manteve firme na fé. É assim que nós devemos ser, a exemplo de Santa Rita, permanecermos firmes na fé. Porque em meio a tantas situações que lá fora a sociedade quer colocar na nossa vida, quer colocar na nossa casa, quer colocar na nossa igreja, para que nós possamos cada vez mais sermos conduzidos não pela ação do Espírito, mas seduzidos pela ação do encardido. Qual é a trajetória da tua vida, meu irmão, minha irmã, que você quer? Com quem você quer vivenciar?
O que você almeja? Nós não vamos ficar para semente, isso com certeza. Um dia cumpriremos, passaremos a nossa Páscoa. Com Ele viveremos a alegria da vida eterna, ou longe dele, a tristeza da escuridão e do inferno. Por isso, querido irmão e irmã, a exemplo de Santa Rita, temos que nos esforçar cada vez mais de estarmos intimamente ligados com o Senhor, para que possamos sim experienciar a cruz, para que possamos ser sim preparados, conduzidos, animados, encorajados, para junto do Cristo vivermos e experienciarmos a alegria da vida eterna. Os textos de hoje, que nós acabamos de ouvir, na primeira leitura, como também no Evangelho, e também tão bem cantada no Salmo hoje, querido irmão e irmã, vem conduzir, iluminar nossa vida, vem nos apontar o caminho para a vivência plena, dessa intimidade com o Senhor e a experiência da Páscoa. Viver esta experiência, trazer para a nossa vida o quão é importante como cristão vivenciarmos esse tempo litúrgico, que vem nos sendo preparado pelo tempo quaresmal, vem conduzindo nossa vida, vem iluminando nossa vida a realmente refletirmos sobre todas essas nossas ações. Como eu estou sendo fiel ao Senhor? Como eu estou vivendo a minha fé? Como eu estou vivendo, de fato, esta intimidade com o Senhor? Ou estou me distanciando dEle? A liturgia vem nos mostrar esses sinais da ressurreição. Vem nos conduzir a essa experiência. Vem fazer de nós, vem puxar a cada um de nós a essa experiência da vivência, da presença de Deus na nossa vida, na nossa história. Quer sinal maior de amor de Deus para cada um de nós, meu irmão, minha irmã? Aonde nós temos a entrega de seu Filho, para que nós pudéssemos então estarmos aqui, louvando e agradecendo a Deus por esta oportunidade nova que Ele nos concede. Quer cada um de nós que estejamos cada vez mais fortalecidos então, assumimos de fato esse compromisso de sermos cristãos cada vez mais eficazes, verdadeiros fiéis. Esta situação que nós temos que experienciar hoje, porque na primeira leitura Isaías, o profeta nos diz que o Senhor caminha conosco. Se o Senhor está conosco, caminha conosco, por que nós damos tanta cabeçada na nossa vida? Por que a gente se entrega tanto à vivência plena com o encardido, ao invés de vivermos a alegria com Cristo? Por que a gente se deixa seduzir tão facilmente pela ação do encardido, quando vê, puf, pronto, pequei? Por que é tão fácil? Às vezes nós temos duas facilidades, uma para dormir e outra para pecar, não é? Ou ainda mais, outra facilidade, dormir, comer e pecar. Essas são as facilidades que a gente vai desenvolvendo com muita facilidade mesmo. Mas por que não desenvolvemos esta intimidade tão intensa com o Senhor? Porque se eu tenho o Senhor na minha vida, na minha história, de forma verdadeira, autêntica, o pecado vai se distanciando como forma de consequência. Vai se distanciando, vai ficando longe. Eu vou ter muito mais facilidade de amar o outro, independente das suas limitações, das suas dificuldades, dos seus pecados. Vou ter mais essa facilidade de querer estar com o outro, enxergar o outro com os olhos do próprio Cristo. Foi assim que Santa Rita demonstrou, querido irmão e irmã.
em meio a tantas dificuldades que ela pôde experienciar. Imaginemos, com aquela vocação queimando por dentro, essa vocação de dedicar sua vida plenamente ao serviço do reino, à intimidade com o Senhor, e muitas vezes ela é ceifada, mas mesmo assim ela se manteve perseverante na fé. E quantas vezes, quando nós sentimos uma brisa, um ventinho, uma pequena dificuldade, isto já é capaz de nos distanciarmos, murmurarmos e assim vai. Que possamos refletir, meu irmão, minha irmã, nesta noite, pedir que o Senhor continue conosco, não desista de cada um de nós, e tenho certeza, Ele jamais vai desistir, independente da forma que nós estivermos. Ele não ama os nossos pecados, mas não nos deixa de amar, completamente. Podemos ser tortos, com a fé às vezes fraquejando, mas mesmo assim Ele está conosco, Ele quer permanecer conosco, e Ele mesmo disse: não tenhais medo, eu estarei convosco até o fim do mundo. E nós experienciaremos isto agora, na Semana Santa, quando, convidados que somos, de lá, experienciar toda a trajetória do Cristo, desde a sua prisão até a sua morte de cruz, ali, na sua trajetória, na encenação da paixão, que possamos participar e ali refletir, vivenciar com muita fé e oração, presenciar o quanto o Senhor foi capaz de amar a cada um de nós. E Ele demonstra isso em cada momento. Quando Ele é levado, não é mais pão, não é mais vinho, é o próprio Cristo que se faz presença, no mistério eucarístico, por amor incondicional a cada um de nós. Jesus no Evangelho mostra para cada um de nós, querido irmão, querida irmã, o quanto nós devemos estreitar este nosso relacionamento com o Senhor. E o quanto isto é importante. E o Jesus vem nos ensinando a cada vez mais, nos dando esses sinais, o quanto é importante sermos fiéis, como Santa Rita foi, como Santa Rita mostrou que é capaz de ser fiel em meio a tantas situações, que ela poderia falar assim: não quero mais, eita vida difícil, vou viver minha vidinha. Jamais. Ela se manteve perseverante, e foi até o fim da sua vida aqui na terra, mostrando para cada um de nós, que somos capazes sim, de sermos cada vez mais fiéis ao Senhor. Que possamos experienciar, querido irmão e irmã, pedir ao Senhor, por intercessão de Santa Rita de Cássia, que possamos ser cada vez mais fiéis, sermos perseverantes na fé, e nos mantermos firmes como esse bambu. Pode vir a tempestade, estaremos reunidos em oração, para fortalecimento da nossa fé, para amadurecimento da nossa fé, pois quando vier a tempestade, podemos até balangar de um lado para o outro, encostar o nariz no chão, mas a tempestade vai passar, e vamos nos mantermos, e voltar a ficar de pé, mirando o céu, porque assim deve ser o nosso caminho, o nosso direcionamento. Que possamos refletir, querido irmão e irmã.